Olá, meu nome é Jéssica e hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre Mônica, a mãe de Agostinho. No primeiro vídeo sobre Mônica, eu falei sobre a obediência dela e foquei mais na sua vida como esposa. Até gostaria de fazer um adendo e dizer que, no fim da vida, Patrício, seu esposo, se converteu ao catolicismo. Grande graça, hein, de uma mulher de oração. Grande graça da sua obediência também, devido à sua obediência e à sua paciência educada na fé. Deus concedeu essa grande graça a essa mulher. E sobre a paciência, hoje nós vamos focar um pouquinho mais sobre essa virtude na vida de Mônica, a paciência. Uma paciência de uma mulher de oração, de uma mulher de caridade profunda, que teve um filho rebelde. Já começa aí, né? Poxa vida, uma mulher exemplar, mas mesmo assim seu filho decidiu rebelar-se. Ali nós já temos um motivo para entristecer o coração de Mônica. Mas ela não perde a alegria da fé, ela não perde a paciência, ela apenas observa, guarda aquilo no coração, como Maria, e reza. E nós vamos falar um pouco mais sobre essa perseverança na paciência. Uma mulher que rezou por 30 anos pela conversão de seu filho. Bom, focando nisso, focando em Mônica, nós podemos até acrescentar que ela tinha tudo para desistir, não é mesmo? Ela podia se conformar, ela podia dizer, meu filho é assim mesmo, paciência, fazer o quê? Mas ela não se conformou, ela não se desesperou, mas ela também não se conformou. Ela permaneceu na fé. Rezando, joelho no chão, todos os dias por 30 anos. Bom, considerando esse aspecto da oração de Mônica, nós podemos também falar uma coisa. Mônica não rezava de modo egoísta, pedindo a conversão do seu filho. E tem como ter um modo egoísta de pedir a conversão de alguém? Tem. Vejamos, o modo egoísta de uma oração. Pai, converte o meu filho porque as pessoas estão falando dele. Porque as pessoas dizem, olha essa mulher tão fervorosa na oração, mas olha o filho dela. Converte o meu filho para não manchar a honra da família. Claro que a pessoa, no momento da oração, talvez não fale isso, mas na consciência dela é isso que está reverberando. E não é por aí. Isso é uma forma egoísta de pedir. E a oração de Mônica era assim. Pai, converte o meu filho porque eu tenho medo da eternidade dele. Porque eu não quero que a eternidade do meu filho seja terrível. Por favor, converte o meu filho para ele ter uma oportunidade de ver a sua verdade. Então, veja, essa forma é uma forma caridosa. A caridade, ela também se faz nesse momento de oração. Uma oração focada principalmente na salvação dessa alma e não em algum aspecto aqui físico, material, mundano. Muito bem. Esse aspecto a faz ainda mais santa. Mas considerando que a oração dela era tão pura, por que Deus não concedeu essa graça antes? Também é uma coisa que às vezes vem à tona na gente, né? Mas vamos aí agora lembrar de uma passagem bíblica. Vamos falar das bodas de Caná? João, capítulo 2,
já no comecinho do capítulo, fala o seguinte: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse: enchei as talhas de água. Mas está faltando vinho. Enchei as talhas de água? Eles encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Mas está faltando vinho e eu vou levar água lá para o mestre-sala? Eles levaram. Olha a obediência, né? Fazei tudo o que ele vos disser, né? Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve o primeiro vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. Vamos parar por aqui. Veja, são muitas as vezes em que Deus pede pra gente: traga-me água, enche as talhas de água. Mas eu tô pedindo vinho, Senhor. Fazei tudo o que ele vos disser, não é mesmo? Bem, e isso aconteceu com Mônica. Todos os dias, Mônica pedia o vinho. Mas Deus pedia para que ela enchesse as talhas de água. E o que era, né? A água que Mônica oferecia a Deus eram as suas orações, era a sua paciência, era a sua perseverança, uma perseverança alegre, nada de tristeza, porque quem tem fé tem alegria, quem tem paciência é alegre, não é uma pessoa triste. Não é porque você está pedindo por 30 anos algo que você vai ser triste por não receber isso. Essa é a mensagem. Precisamos ser perseverantes. E então, eu te pergunto, quando você pede vinho, mas não recebe o vinho, você está levando as talhas cheias de água que Deus está te pedindo? Ou você não o faz porque não foi isso que você pediu? Nós precisamos perceber que, por 30 anos, Mônica levou as talhas cheias de água para Deus. E eis que, um belo dia, ela recebeu a grande graça do vinho. E não era qualquer vinho, era o melhor vinho de todos. Ela recebeu a grande graça. A gente precisa aprender a esperar, a ter paciência e fazer tudo aquilo que ele vos disser. Muito bem. Ainda gostaria de comentar uma coisa no fim da vida de Mônica, que é uma passagem muito emocionante do livro As Confissões. Ainda no fim da vida, Mônica e Agostinho tiveram um momento muito bonito juntos. Eles, aos desígnios de Deus, eles se encontraram em uma casa e lá a descrição que aparece é que eles estavam próximos a uma janela. E a vista dessa janela era para um belo jardim.
E os dois, olhando, observando esse jardim, contemplando as belezas de Deus e tudo aquilo que eles tinham vivido, eles dois entram em êxtase. O êxtase de Ostia é o nome desse episódio. Ostia é o nome do local que foi o último local em que Mônica viveu. E êxtase é bem importante que a gente entenda o que isso significa. O êxtase é uma oração profunda, muito típica de alguns santos, porque o êxtase é um momento da oração em que a pessoa já se desconectou totalmente com aquilo que é terreno e está em uma ligação direta com Deus. Existem relatos de santos testemunhados, né, que entraram em êxtase de tal maneira que até flutuavam. Para nós, às vezes, isso se parece impossível. Algumas pessoas, alguns psiquiatras e etc., querem dizer que são fenômenos paranormais e que é o poder da mente. É nada. É um espírito muito bem alimentado de Deus e que está a conversar com o seu pai e quer tanto estar perto do pai que chega até a flutuar. Para nós é meio impossível, parece, porque a nossa imaginação não concebe isso, porque a nossa forma de rezar, a nossa oração é muito deficiente. Então parece algo meio impossível. Mas aqueles que têm uma oração, uma morada mais elevada, vai conseguir entender, consegue imaginar isso muito melhor. Bem, os dois entraram em êxtase juntos, de tamanho amor por Deus. E no final dessa passagem, Mônica ainda fala uma coisa muito bonita. Ela diz o seguinte: por um só motivo desejava prolongar um pouco mais a vida, para ver-te católico antes de morrer. Deus concedeu-me esta graça superabundantemente, pois vejo que já desprezas a felicidade terrena para servires ao Senhor. Que faço eu, pois, aqui? Que lindo, né? Ela dizer ao filho que ela já viu a graça, ela recebeu, ela provou do vinho, do melhor vinho que Deus a ofereceu. E dias depois dessa passagem, ela faleceu. Que vida, gente! Que vida maravilhosa entregue aos desígnios de Deus. Que nós aprendamos com Mônica a ter paciência, a entender aquilo que Deus nos pede e a fazer, a executar exatamente aquilo que Deus nos pede e não questionar. Não questionar, assim como Maria pediu para a gente não questionar, né? Assim como Maria pediu, fazei tudo aquilo que ele vos disser. Maravilhoso. A imagem que vocês viram ali no começo do vídeo é uma pintura que refere-se ao momento realmente ali do êxtase de Mônica e Agostinho. Uma pintura belíssima também de Ari Scheffer. Bem, pessoal, ainda para finalizar esse vídeo, para não me delongar muito, eu gostaria de fazer um agradecimento à página Moça Católica, também na pessoa de Marcel, que gentilmente editaram um vídeo, eu acho que foi o Marcel mesmo que editou esse vídeo, um vídeo meu aí que eu postei recentemente sobre o namoro cristão, fez algumas edições, colocou legenda para postar e divulgar esses vídeos. Eu fiquei imensamente grata por isso, eu queria agradecer aqui também por essa atitude. Veja só, pessoal, como Deus é bom. Ele nos envia pessoas que a gente nem conhece e de repente se tornam assim verdadeiros anjos, né? Verdadeiras pessoas, amigos na gente, amigos em Cristo mesmo, que fazem o bem também, como com essas atitudes assim, né? Totalmente
desprendidas, despretensiosas. Eu fiquei muito emocionada mesmo com essa atitude, agradeço imensamente também. Tive aí alguns inscritos novos graças a essa atitude também. Muito obrigada. E aí, agradeço pela atenção, agradeço pela paciência, talvez eu fale um pouco devagar, se quiser acelerar os vídeos não tem problema, mas agradeço aí a paciência de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau!